Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a continuação das formações da vez passada. Nós estamos no capítulo 4, que é a vida espiritual no Reino Cristo, que no fundo acaba sendo a vida espiritual que todo cristão deveria ser. É um caminho de espiritualidade que o Reino Cristo propõe, mas que é muito comum dentro da igreja. Então, é algo que está aberto a qualquer pessoa que queira caminhar por aí, né? O específico do Reino Cristo é o estilo com o qual nós fazemos esse tipo de oração, né? Por exemplo, nós temos uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nós estamos muito felizes que o Papa acaba de escrever uma carta encíclica sobre esse tema. Ele fala sobre o Sagrado Coração de Jesus, que também está no coração da espiritualidade dos jesuítas, e ele é jesuíta. Então, nossa, nós temos aí algo em comum, então estamos muito felizes que o Papa tenha escrito sobre isso. Já adverto a vocês que é uma carta encíclica difícil, sobretudo na primeira parte, porque é uma parte muito filosófica, e então eu tive que dar umas 2 vezes aí para entender o que ele estava dizendo, né? Então vocês vão ser talvez umas 4. Mas não se preocupe, se essa primeira parte vocês não entendem, passem, porque o núcleo é a segunda, terceira parte, né? Quando ele fala de como viver essa espiritualidade. Nossa, é como se estivesse falando para os legionários, para os membros do Reino Cristo. É o coração da nossa espiritualidade. Ou seja, que o amor de Deus se encarnou em Jesus Cristo e a devoção ao seu Sagrado Coração é a devoção ao amor de Deus. Ou seja, o amor, o coração de Jesus Cristo é o símbolo do amor de Deus. E onde que esse coração se demonstra, onde esse amor é mais abundante, é na cruz. Quando Cristo se entrega por amor a nós. Então, quando o soldado atravessa o seu coração, né, com a lança, Jesus já estava morto, mas é o símbolo de que Jesus abre o seu coração à humanidade, né, e derrama sobre a humanidade o seu amor, né? Então, é o estilo com o qual nós praticamos essas orações que fazem o específico do membro do Reino Cristo, né, e do Legionário de Cristo, né? Outro exemplo é a festa de amanhã, a festa de Cristo Rei. Nossa, Cristo Rei do Universo. Na igreja é a festa do último domingo do tempo litúrgico. É a festa que fecha, né, o ano litúrgico, é o 34º domingo do tempo comum, né? Mas tem também esse significado, né, escatológico. Escatológico, escatom, significa o que vem depois, é o final dos tempos, né, a eternidade, né? Significado escatológico quer dizer o que vai ser no final dos tempos. Então, o 34º domingo do tempo comum simboliza, como é o último domingo do tempo comum, né, simboliza o final dos tempos, né, nos prepara para esse encontro com Cristo, que é o Rei do Universo, ele que vai vir na sua segunda vinda, instaurar o seu reino. E é justamente o nosso lema, né? Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Olha só que coincidência. Claro que não é coincidência. Cristo quis assim, não? Então é uma característica, nós vivemos a espiritualidade com esse espírito sobrenatural. Nós nos estamos preparando para o reino eterno de Cristo, querendo adiantar esse reino, querendo que ele já esteja nesse tempo, no tempo que nós estamos aqui, ainda neste mundo, que Cristo já esteja reinando primeiro dentro do nosso coração e depois através desse reino do nosso coração, ele começa a reinar na sociedade, né? Então vejam que quando nós falamos da vida espiritual do Reino Cristo, nós não estamos dizendo tanto coisas novas, né? Nós estamos falando sobre o estilo com que nós vivemos essa espiritualidade da igreja. Essas orações, que são orações de toda a igreja, que são formas do cristão viver desde faz tantos séculos, né? E que hoje em dia continua sendo, se não passa de moda, ao contrário, né? Deveria estar no coração de cada cristão. E nós tínhamos visto, né,
no encontro passado, né, o que eram as orações ordinárias, né, ou seja, de cada dia. Então, não mal interpretem essa palavra ordinária, né? Não quer dizer que são orações que não servem para nada, né? Não, ordinária quer dizer que é cotidiana, do dia a dia. Então, nós falamos da oração da manhã, da meditação, né? Explicamos como se faz meditação, a saudação à Nossa Senhora, que é o Ângelus, ou na Páscoa o Regina Coeli, né? A visita eucarística, que é passar por uma igreja, dar uma entradinha, conversar com Jesus na Eucaristia. Leitura e reflexão ao Evangelho, para que pouco a pouco a gente vai se habituando com a palavra de Deus, ela vai sendo muito familiar, de tal maneira que nós nos lembramos da palavra de Deus quando nós precisamos dela nos diversos momentos da nossa vida, né? Depois o mistério do terço, que a gente dizia que seria melhor não ficar só com o mistério do terço, mas rezar o terço inteiro, né? Pois, afinal de contas, o mistério do terço é muito pouco, a nossa alma precisa de mais, né? E no final do dia, fazer um balanço do dia, que é um breve exame de consciência, como foi nosso dia, e terminar com a oração da noite. Esse foi o encontro passado. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre as recomendações periódicas, aquelas que não são de todos os dias, né, mas que completam a nossa vida de oração. Então, recordando, estamos no capítulo 4. Então, deixa eu ver exatamente em que página nós vamos começar o encontro de hoje. Na página 54, recomendações periódicas. E como não podia ser diferente, a primeira e a mais importante de todas é a Santa Missa. Uma vez, quando eu morava na Itália, conversando com uma pessoa, daí perguntava, mas você vai à missa? Vou, claro. Então, mas vai à missa todo domingo? Estava falando da missa dominical, né? Aí disse, não, peraí, eu sou católico, mas não sou fanático, né? Quê? Como assim? A missa dominical é o mínimo que o católico pode fazer, né? E esse já considerava fanatismo, ir à missa todo domingo. Agora, imagina se eu chego e proponho para ele ir à missa diária. Aí sim que ia chutar o balde, né? Mas essa é um ideal que nós devemos perseguir, né? Começar talvez com, além da missa dominical, mais uma missa durante a semana, depois 2, 3, 4. Porque a missa é a oração de Cristo na qual nós participamos. A missa é diferente de qualquer outra oração do cristão. As outras orações são orações pessoais ou da comunidade, né? Por exemplo, se a gente reza o texto em comunidade, é uma oração da comunidade no qual nós estamos juntos. A missa não. A missa não é uma oração da comunidade. É uma oração de Cristo. De Cristo. Não é à toa que antes a missa era celebrada de costas para o povo. Por quê? Porque o sacerdote, no que representa Cristo, não é a representação do tipo simbólica, é uma representação sacramental, quer dizer, o sacerdote ele pronuncia as palavras em primeira pessoa. Lembrem das palavras da consagração, né? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ou seja, o sacerdote ele não diz, isto é o corpo de Cristo que será entregue por vós. Ele diz, isso é o meu corpo. Ou seja, nesse momento, o sacerdote ele está representando a Cristo sacramentalmente. Isso é, Cristo está atuando através dele. Então, é Cristo que oferece ao Pai as orações da comunidade. Aí sim a comunidade participa. Mas a comunidade participa enquanto que se une à oração de Cristo ao Pai. Se une à oração de Cristo, representada no sacerdote, ao Pai. E essa oração não é simplesmente uma oração.
é uma renovação da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Como se nós estivéssemos no Calvário faz 2000 anos. Olha que coisa extraordinária. É tão difícil da gente acreditar nisso que quando a gente está na missa, a gente nunca lembra disso. A gente presta atenção no canto de entrada, a gente presta atenção como o padre está vestido, nos coroinhas, nas leituras, na homilia e tal. Mas que difícil é a gente imaginar que a gente está no Calvário. A gente está no Calvário, assistindo à morte de Cristo. Mas a gente não termina no Calvário, porque a missa também é em Jerusalém, no sepulcro, assistindo à ressurreição de Cristo, o triunfo. E não só isso, nós também assistimos à ascensão de Cristo aos céus, à direita do Pai, 40 dias depois. E a vinda do Espírito Santo, ou seja, todos esses mistérios estão presentes na nossa participação na missa. Então, por isso, a missa, ela é tão importante. Então, por obrigação, o cristão tem que ir na missa dominical. Mas isso é o mínimo. A gente não pode, se a gente está querendo um caminho de santidade, a gente não pode ficar com o mínimo. A gente quer o máximo. Então, aí a gente vai tratar de, durante a semana, sempre dentro das nossas possibilidades, né? Porque pode ser que por circunstâncias em que vivemos a gente não consiga, né? Mas o que esteja ao nosso alcance, o Reino Cristo propõe isso. Inclusive, a igreja propõe isso, né? A participação diária na Santa Missa. Outra recomendação é a hora eucarística semanal. Hora eucarística semanal, né? Que em muitos lugares acaba sendo mensal, né? Não, a proposta do Reino Cristo é que seja semanal. Cada semana encontrarmos com Cristo, sobretudo na quinta-feira. Porque a quinta-feira foi quando Jesus se reuniu com seus discípulos na última ceia. E foi quando Jesus esteve no horto do Getsêmani em oração e pediu a nossa companhia. Essa é a característica da hora eucarística. Nós vamos para acompanhar Jesus, que está pedindo a nossa companhia. Olha que coisa mais extraordinária. Como é possível que Deus valorize a nossa companhia? Como é possível que Deus se sinta acompanhado por nós? Como é possível que nós, que somos criaturas tão pequenas, tão débeis, tão insignificantes, podemos consolar o coração de Deus? Isso não dá para entender. É só pela fé. Mas se nós pegamos os evangelhos, todos os evangelhos contam a mesma história, né? Jesus, depois da última ceia, se retira ao Jardim das Oliveiras, a sós com seus discípulos, porque ele queria se preparar para a sua paixão. Ele sabia disso, os discípulos não tinham entendido nada. E quando chega lá, ele convida os discípulos, olha, fiquem comigo, orem comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E deixa a maioria deles de um lado e chama Pedro, Tiago e João, né? Venham comigo. E vocês vão me acompanhar aqui. Fiquem aqui. Jesus se adianta um pouco e cai de joelhos e depois cai prostrado em oração. Nessa oração que praticamente ele repetia a mesma frase o tempo todo. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Qual cálice que Jesus estava falando? A que cálice ele se referia? A sua paixão, a sua crucifixão, a todas as torturas que ele ia ser submetido.
que certamente não iam ser nada fáceis. E ele já percebia antecipadamente. Mas ele também percebia outra coisa. Jesus, quando estava em oração no horto de Getsemane, Deus Pai permitiu que ele experimentasse as penas do inferno. Como assim? Se Jesus é o todo puro, se Jesus é justamente aquele que é o oposto da rebelião de Lúcifer, pois é, ele ia carregar sobre si os pecados da humanidade inteira, não é isso? E por isso, ele ia nos libertar do pecado original. Da humanidade que já tinha passado e da humanidade que ainda ia passar, ou seja, os nossos pecados. E então, o Pai permitiu que esses pecados fossem colocados sobre os ombros de Jesus, misticamente. E aconteceu que Jesus os carregou aí enquanto ele estava no horto do Getsemane. A paixão de Jesus no Getsemane provavelmente foi superior à paixão que ele teve quando foi flagelado, quando ele foi crucificado. O seu sofrimento aí, por quê? Porque ele estava carregando misticamente. Mas não por ser místico, não é real. Místico quer dizer não é físico, mas é real. Para nós é difícil entender isso, porque nós não entendemos muitas coisas espirituais, né? O nosso anjo da guarda, ele não é físico, mas é real. Então, os pecados que Jesus estava carregando sobre si eram os nossos pecados de maneira mística. Ou seja, ele estava pagando por eles. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Pelos pecados da humanidade inteira, o peso desses pecados, a culpa desses pecados depositados sobre os ombros de Jesus. Esse era o sofrimento que Jesus estava passando no horto do Getsemane. E ele pedia, pelo menos, a companhia dos seus discípulos. Ele sabia que os discípulos não podiam ajudá-lo em nada. Não podiam, os discípulos não conseguiam carregar nem os próprios pecados, como que iam carregar os pecados da humanidade? Impossível. Então o que Jesus queria? A sua companhia. Estar do lado. Jesus não queria nem as suas palavras, não queria ser consolado pelas suas palavras, queria ser consolado pelo seu amor. Saber que eles estavam ali com ele. Mas nem isso os discípulos conseguiram fazer, porque eles dormiram. Realmente eles estavam... E são todos santos, hein? Quer dizer, nós temos esperança então, galera. Olha aí, ó. Temos esperança nós também. A hora eucarística é isso. Nós acompanhando Jesus. Jesus que pede a nossa companhia e nós vamos acompanhar. Uma horinha. Uma horinha. Jesus, quando volta e encontra os discípulos dormindo, disse para eles, vocês não foram capazes de velar uma hora comigo? Pois é, então nós estamos... É claro que uma hora por semana, uma vez que a gente está num caminho de santidade, a gente diz, puxa, Senhor, eu tinha que te acompanhar mais, né? É pouco isso daqui. Tomara que nós cheguemos a pensar assim. Tomara que nós cheguemos a sentir assim, a experimentar isso, ainda que nem sempre a gente consiga cumprir, né? Mas que a gente tenha o desejo no nosso coração. Eu quero te acompanhar, Jesus, pelo menos uma hora por semana, nessa hora eucarística, que pode ser uma hora eucarística em grupo, não? Uma hora eucarística comunitária, pode ser a hora eucarística da paróquia, pode ser uma hora eucarística que o Reino Cristo organiza, pode ser uma hora eucarística que a equipe organiza, os membros da equipe organizam, né? Para a equipe, só para os membros. Ai, meu Deus, está caindo tudo aqui. Socorro, dessa vez não caiu a câmera, mas quase. Ou pode ser uma hora eucarística pessoal, que você vai e faz essa hora eucarística, né? Você acompanha Jesus. Você
estar com ele, né? De preferência numa capela, né? De preferência com Jesus exposto. Mas a gente sabe que é uma dificuldade no Brasil encontrar Jesus exposto na Eucaristia, né? Que tristeza tão grande isso, Nossa Senhora. É uma coisa assim que não me entra na cabeça. Como? Se nós temos a salvação aí ao nosso alcance e os padres não estão dispostos a expor o Santíssimo. E às vezes nem abrir a igreja. Pior. Você chega e a igreja está fechada. Você não pode fazer a hora eucarística porque a igreja está fechada, você não consegue entrar. Né? É claro que Jesus ele aceita também, se nós fazemos em outro lugar, né? Porque o que vale realmente é o nosso coração. Mas conforme nós tenhamos a possibilidade, que seja diante de Jesus exposto na Eucaristia. Né? Eu não lembro se eu já contei para vocês, né, quando eu fui a Puebla é uma cidade que está a 2 horas aqui da cidade do México, e era uma quinta-feira, eu fui almoçar com a família e depois perguntei, olha, será que vai ter alguma igreja que tenha o Santíssimo exposto, né? Porque como eu não estou em casa, não estou na minha própria capela para expor o Santíssimo. Né? Eu disse, padre, aqui em Puebla tem um montão de igrejas que tem, e várias são de adoração perpétua. Eu falei, nossa, que maravilha! Que coisa mais maravilhosa, né? Eu disse, qual que é a mais perto aqui? Eu disse, tem um condomínio que tem uma capela, e essa capela tem uma capela de adoração perpétua. Disse, dentro do condomínio, olha que maravilha! Eu disse, não, quero conhecer. Daí eu fui, e de fato, chegamos lá, tinha a capela principal, né, e uma capela menor exclusivamente para adoração eucarística, porque o Santíssimo estava exposto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Impressionante, impressionante. E os turnos de adoração. Nunca o Santíssimo fica sozinho. Sempre tem alguém madrugada adentro. Olha que maravilha. Aí fizemos a nossa hora eucarística. Olha que sonho. Podemos aí contar com isso em outras cidades aí no Brasil, né? Aí São José, Jacareí. Quem sabe, galera, vamos orar pelos nossos sacerdotes para que eles sejam tocados, eles vejam a maravilha que está ao alcance da sua mão. Deus em pessoa. Isso é a hora eucarística. Na hora eucarística, o que fazer durante a hora eucarística? Pois o Hino Cristo tem algumas propostas, né? Talvez a proposta mais clássica é a de rezar um terço, depois fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho e depois ter um momento de adoração. Né? Acho que já vocês devem ter participado de horas eucarísticas assim. Né? Mas existem outros formatos, né? Esse é só um formato possível. Né? Se pode fazer uma hora eucarística simplesmente de adoração. Estamos lá adorando o Senhor, né? Durante esse tempo. Né? Ou pode ser uma hora eucarística no qual se reza a liturgia das horas. Né? Então, o texto da liturgia das horas. Né? Pode ser uma hora eucarística com o eco da palavra, quer dizer, se lê um texto do Evangelho e as pessoas que se sintam tocadas por esse texto compartilham em voz alta a sua reflexão, o seu pensamento, a sua inspiração. Então, existem vários formatos. O ideal é sempre, como eu dizia, né, que se tenha a exposição do Santíssimo ao início e ao final que vocês possam receber a bênção com o Santíssimo. Né, que esteja um sacerdote ou um diácono que possa dar a bênção com o Santíssimo. Na falta deles, pois, então, pelo menos um ministro da Eucaristia que pudesse expor o Santíssimo. Na falta do ministro, pelo menos ir a uma capela onde está o Santíssimo exposto e fazer uma hora de oração. Na falta disso,
ir a uma capela diante do Santíssimo, ou seja, no sacrário. Na falta disso, pois aí onde você puder. Mas que não deixe de tentar, né, ter esse momento com o nosso Senhor. Depois, a confissão. Né? Confissão é um sacramento. Confissão é um sacramento muito importante. Né? Quando nós estudamos o catecismo, os sacramentos da iniciação cristã, nós estudamos que é o batismo, a crisma, a primeira comunhão e Eucaristia frequente, né? E a confissão. Né? Por que se chamam de iniciação cristã? Porque são aqueles que nos colocam no caminho da santidade. E fora os dois primeiros, né, o batismo e a confirmação, ou crisma, né, os outros dois são de recepção frequente. Né? A Eucaristia, se quisermos, nós podemos recebê-la todos os dias. Né? E a confissão periódica. Né? Com qual periodicidade? Pois vai depender de você, do seu caminho de santidade. Né? O mínimo que a igreja pede, né, 2 vezes por ano, mas olha, é muito pouco, pelo amor de Deus. Então, nós realmente estamos querendo um caminho de santidade. A primeira coisa que nós precisamos é ter o nosso coração limpo. E é muito difícil a gente não cometer pecados, ainda que sejam pecados veniais. Né? Os pecados veniais, eles são perdoados com atos de contrição. Então, no mesmo ato de contrição da missa, pois eu posso pedir perdão pelos meus pecados veniais. Mas se eu quero crescer na minha santidade, é preciso também confessá-los. Porque a confissão, além do perdão dos pecados, nos concede um crescimento na graça. E esse crescimento na graça é fundamental para que aquele organismo sobrenatural que nós estudamos lá nos primeiros, no primeiro ou no segundo vídeo das nossas formações, né, se desenvolva. Né? Então, a confissão, ela tem esse grande benefício, né? Além de perdoar os pecados, nos aproximam de Deus, infundindo mais graça, a graça que nós já temos. Né? Então, uma periodicidade boa para um cristão é uma confissão mensal. Confissão mensal. Né? Ah, pois eu nem sei o que dizer, padre. Ah, pois então faça um bom exame de consciência, aí você vai encontrar. Quando nós fazemos o exame de consciência, vemos os mandamentos, vemos a caridade, vemos as virtudes, nós vamos nos dando conta que, uau, ainda temos muito que ser purificados. Né? E então, é isso. Confesso a vocês que nem todos os sacerdotes gostam de confessar pessoas de confissão frequente. Porque você está roubando meu tempo, tem pessoas que estão com pecados graves, você vem com essas besteiras. Diz, opa, calma aí. Porque quando se trata de querer crescer no amor a Deus, nada é besteira. Nada. Porque disso se trata o amor, dos detalhes de caridade, desses detalhes íntimos. Então, para quem ama, as pequenas ofensas são grandes ofensas. Para quem ama, até aquela pequena coisa que eu fiz e que deixou triste o meu amado, eu quero pedir perdão. Porque nisso está o amor. Né? É nos detalhes que se vê que se uma pessoa ama muito ou ela ama pouco. Se ela é delicada no seu amor ou o seu amor é burdo, é um amor superficial, é um amor mais de boca para fora, é mais um proforma do que um amor real. Né? Então, mas saibam que pode acontecer, né? Que talvez você vai se confessar e pois não encontra boa acolhida do outro lado. Então você vai identificando, né, com que sacerdotes você pode ter uma confissão frequente sem que isso pois acabe te prejudicando, né, pela reação
do sacerdote. Né? Para a confissão sempre se recomenda, né, o bom exame de consciência, né, no qual nós identificamos os nossos primeiros pecados graves, esses sim não podem faltar, né? Esperemos que pouco a pouco a gente vai superando o pecado grave, né? Mas sempre existe essa possibilidade, né? Nós somos débeis, né? Somos seres humanos, somos fracos, então podemos cair. E depois, os pecados leves, né? Os pecados veniais. E depois, conforme vai sendo o nosso crescimento espiritual, também as imperfeições. Ou seja, aquelas coisas que nem sequer são pecados, mas que não são perfeitas. Né? São defeitos do nosso caráter, do nosso temperamento, da nossa forma de atuar e que nós também queremos pedir a Deus perdão deles. Né? Muito bem. Aqui na apostila nós explicamos o rito da confissão, vocês já estão acostumados, então não vou explicar isso agora. Né? Outra das orações ou das recomendações periódicas que o Reino Cristo faz é o retiro. O retiro. Deveria ser mensal, cada mês. Né? Nem em todos os lugares a gente consegue, né? Às vezes a gente consegue um retiro anual. Mas tomara que nós conseguíssemos esse retiro mensal. O retiro é uma parada para escutar a voz de Deus no nosso coração, no qual nós paramos todas as outras coisas, né, que nós estamos fazendo para poder dedicar pelo menos uma manhã ou uma tarde para estar com Jesus. Se o retiro é de dia inteiro, melhor ainda, né? Mas o retiro mensal bastaria uma manhã ou uma tarde completa com Jesus, no qual nós temos alguma palestra, alguma meditação, poder rezar o texto, participar da missa, se possível ter uma adoração eucarística. No retiro, nós analisamos o caminho que nós estamos fazendo, mas a principal virtude do retiro não é tanto a análise, porque isso é a parte humana, é fazer o silêncio para que Deus, num período largo, que é uma manhã, né, ou uma tarde, né, possa ir outra vez serenando o nosso coração, entrando dentro do nosso coração. Nós sentimos que nós dedicamos tempo para estar com Ele, para desfrutar da amizade dEle, para desfrutar da companhia de Deus. A gente podia resumir o retiro nisso, né? Até a palavra retiro significa isso, né? Eu me retiro do mundo para estar em companhia do meu amado. Eu me retiro do mundo para estar em companhia do meu amado. O que importa no retiro não é tanto o que vai ser dito, o que vai ser explicado, o que vai ser pregado. O que importa é a minha relação pessoal com o meu amado. Eu estou em relação com ele. Então, se ele tiver algo que me dizer, ele vai me dizer. Ele vai tocar o meu coração. Ele vai mover a minha alma. Ele vai me inspirar. Pode ser que o retiro não traia, não venha com nenhuma ideia nova, nenhum pensamento novo. Mas o meu coração vai sair cheio de Deus. Inclusive nos retiros que sejam duros, difíceis, que eu sinta aridez, que eu sinta uma oposição do meu próprio espírito. Né? O demônio muitas vezes nos ataca nesses momentos de intimidade com Deus, e Deus às vezes permite isso, né? Que nós não percebamos a presença do nosso amado. Então, aquilo que deveria ser um oásis, né, o retiro, passa a ser uma luta. Esse retiro vale muito. Vale muito. Deus vai te dar muitas graças, muitas bênçãos. Você vai sair renovado ainda, mesmo quando você não perceba essa renovação. Pode acontecer, né? Nossa, na minha vida aconteceu quantas vezes, né? Eu chego num retiro com vontade de estar em qualquer outro lugar, menos no retiro.
E aí começa o retiro, não muda, mas parece que está piorando a situação. Estou lá, ai meu Deus, que isso, o que está acontecendo? Não consigo meditar, estou angustiado, estou com tentações, estou com maus pensamentos, estou com sofrimento interior. E Deus justamente se serve disso para a purificação do coração. No qual a pessoa que está fazendo esse retiro diz, Senhor, eu aceito essa cruz que o Senhor está me permitindo. Ou às vezes tem retiros que é o contrário, nossa, é um oásis, é uma paz, é uma alegria, e você nem quer que termine. Você está desfrutando com o amado e o amado desfrutando da sua companhia. Tem retiros que você sai cheio de ideias, de iniciativas, de pensamentos. Outros retiros que é só o coração que sai cheio da alegria da presença de Deus. Então, ele sabe o que ele vai dar em cada retiro. Então, tomara que consigamos fazer o retiro mensal. Agora, um conselho para os lugares onde não tem retiro mensal. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Se retire. Vai para um mosteiro, tem mosteiros que oferecem, né? Eu me lembro aqui, quando estava em Tapsirica, encontrei um mosteiro de beneditinos que ofereciam a hospedaria lá e você ficava lá uma manhã, uma tarde, fazendo seu próprio retiro. Quantas vezes a gente pode encontrar na internet, né, uma boa pregação, então pois escuto aquela, e depois com a Bíblia, as Escrituras e faço a minha meditação, rezo o meu terço. Se no lugar tiver missa, participo da missa. Se no lugar tiver adoração, participo da adoração. Ou se não, de repente vai ser, você se retira aí para um sítio, né? Alguém te empresta aí um sítio, você vai sozinho aí, ou sozinha, ou com um grupo de amigos e amigas, ou com a sua equipe do reino, e diz, olha, vamos nos retirar esse fim de semana. Ah, não tem nenhum pregador, não tem problema. Vamos buscar uma boa pregação e nós mesmos fazemos o nosso retiro, a nossa manhã ou a nossa tarde de retiro. Quanto mais afastado da civilização, melhor. Melhor. Né? Porque então você está fora do barulho do mundo, das conversas, para poder se dedicar a permitir um silêncio interior que Deus fale no seu coração. Outra das recomendações periódicas é o tríduo de renovação e os exercícios espirituais. Isso é anual, uma vez ao ano. O que é o tríduo? São 3 dias. Então, é um retiro mais longo que tem uma temática de renovação, ou seja, pega aspectos da espiritualidade do reino e você pode aprofundar isso. Já os exercícios espirituais é uma metodologia criada por Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, né, pela inspiração do Espírito Santo, logicamente, né? Não foi ideia dele. O Espírito Santo criou essa metodologia que leva a um caminho de conversão. Os exercícios espirituais, eles são orientados a uma conversão. E olha que nós precisamos de muitas conversões ao longo da nossa vida. Não é aquela conversão de que você não era católico, daí você se converte em católico. Não. É a conversão no qual você estava levando um caminho de vida e Deus quer que você seja mais santo, mais santa. Essa é a conversão que nós somos chamados a viver várias vezes ao longo da vida. Então, os exercícios espirituais, eles têm essa metodologia. Então, tem uma primeira parte que é para você compreender qual é a razão de ser do ser humano. Fomos criados por Deus e sofremos com a queda, o pecado original, mas Jesus Cristo morreu por nós, nos redimiu, e então nós não existimos para esta vida, mas para a eternidade. Depois vem a segunda parte, que é para nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós tomamos consciência da maldade do pecado, como o pecado é o pior mal da humanidade e que se nós queremos fazer algo pelos demais, primeiro temos que fazer algo por nós mesmos, né? Que é arrepender dos nossos pecados. Né?
ter uma boa confissão. Né? Depois vem o mistério de Cristo, compreender como Cristo se encarnou, teve uma vida pública, pregou, escolheu seus discípulos, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, fundou a igreja. Né? Meditar sobre isso. E a última parte é a preparação para voltar ao mundo. Né? Ou seja, nós, depois de ter experimentado tudo isso, não é ainda o tempo de ficar na eternidade, nós temos que voltar para o mundo, para as nossas obrigações, para as nossas... pois é, né? Então, é a preparação de volta ao mundo para voltar, mas com um coração santificado. Esses são os exercícios espirituais. Nem sempre existem oferta dessas coisas, tristemente. Né? Mas sempre existe a possibilidade de buscar, né? Se o Reino Cristo não oferece, buscar em outros lugares. Buscar outros grupos que ofereçam exercícios espirituais abertos, nos quais vocês possam participar. Muito bem, esses são os meios, as recomendações periódicas que o Reino Cristo nos oferece, mas como vocês se dão conta, são recomendações periódicas para qualquer cristão. Qualquer cristão que está querendo realmente um caminho de santidade, essas são as recomendações para seguir o caminho desse. Então, lendo a biografia da Beata Conchita Armida, né? Concepción Armida, né? Essa mexicana que eu contei para vocês, né? Fala para ela como os exercícios espirituais foram tão importantes na vida dela. Né? Que ela, como mulher, como mãe de família, pois foi fazer os seus exercícios espirituais, como isso teve um impacto de conversão na sua vida. Então, realmente, são recomendações que podem ajudar muito. Não é pecado se nós não as cumprimos. Né? Que nós não fiquemos com essa ideia, não, é isso, eu estou pecando se eu não faço isso. Não, você não está pecando se você não faz. Você está deixando de crescer. Isso sim. Está deixando meios que te ajudam a desenvolver. Mas se você não consegue, porque não tem essa oferta ou porque o seu momento de vida não permite, não tem problema, né? Você buscará outras oportunidades para poder fazer, né, essas recomendações. É por isso que o Reino Cristo diz que são recomendações, né? Não são obrigações. Né? Uma obrigação é a missa dominical, isso sim, porque isso é um mandamento da lei de Deus. Né? Mas os outros são recomendações. É claro que quando uma pessoa está querendo o caminho de santidade, uma recomendação já tem um valor muito maior, porque é algo que vai ajudar objetivamente nesse crescimento. Muito bom, galera. Chegamos então ao final do nosso tema de hoje. No próximo, nós vamos tratar do programa de vida espiritual e acompanhamento. Então, vamos falar também sobre a direção espiritual e como fazer um programa de vida espiritual.